O primeiro noção da existência de Paulo Freire no mundo foi quando o Raimundo Caramuru Barros, na época assistente eclesiástica da equipe internacional onde eu trabalhava em Louvain, na Bélgica, que era do Movimento Internacional da Juventude Agrária e Rural Católica, que era a JAC Internacional, tinha a JEC, a JIC, e nós éramos a JAC Internacional. E ele era o assistente eclesiástico nomeado pelo Papa, na época. E então indicado pela Conferência Nacional dos Bispos. Ele trouxe, no primeiro ano, ele não conseguia se desligar. Nós começamos em final de 67 a trabalhar juntos, em agosto, setembro, mas ele tinha compromisso com a CNBB, ele não conseguiu se desligar. Então, ele vinha, no primeiro ano, ele vinha e voltava para a Europa, entre Europa e Brasil. E no início de 68, ele trouxe o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que eu acho que tinha acabado de ser publicada no Brasil, e ficou eufórico, escondida na mala, porque na ditadura, para não ser pega pela ditadura, e então expus para nós o que era aquilo, porque até lá a gente usava o método Verjo Jara Agir de todos os movimentos da ação católica no mundo. E então ele falou, não, isso não pode ser assim, eu tenho uma proposta. E então ele trouxe o livro em português, lógico. Então a primeira coisa que ele fez nessa viagem, ele ficava 2 meses, 2 e 3 meses, na CNBB liberar. Depois voltava 6 meses, coisas assim, indo e voltava no primeiro ano. Depois ele veio lá, permanente. Então a gente falou, ele deu várias conferências, a explicação do que era aquilo, isso era revolucionário, isso era novo, e a gente não podia não se envolver com isso, que ninguém no mundo sabia desse método, a não ser no Brasil, que ele tinha visitado comunidades, ele tinha conversado com a liderança no Brasil do movimento, que ele mesmo, porque ele foi responsável eclesiástico do movimento no Brasil, antes de ser nomeado internacionalmente. Então, ele conhecia todos os dirigentes lá de norte a sul, especialmente do Nordeste. E então, a gente para de falar, porque ninguém conhece o português. Nossas línguas eram francês, espanhol, alemão. 3 línguas internacionais básicas. Eu cuidava principalmente, eu era responsável por ser de língua inglesa, uma língua materna também. Então, eu era responsável por todos os países de língua inglesa, onde a gente não atuava ainda. Então, isso incluía todos os países da Ásia, eu fiz várias viagens, e África, os países de língua inglesa na África, que o movimento já existia na África de língua francofone, mas nada de língua inglesa. Então, todo o meu trabalho era como fazer a transposição, a ser a intérprete do que existia como movimento em outras línguas, especialmente porque a nossa língua de trabalho comum era o francês. Todo mundo falava francês. Os espanhóis, os latino-americanos, os alemães, nossa língua de trabalho era o francês. Então, você vai traduzir esse livro, porque a gente todo mundo tem que conhecer e estudar, e você, que ele tinha prática, e agora tinha um material para divulgação. Então, a primeira viagem, ele traduziu o livro, e a gente tinha um especialista lá, que o francês dele não era 100%, dominava bem a língua, era a segunda língua dele, mas ele comentava muitas línguas. Então, ele fez uma revisão e a gente publicou uma versão interna. E a gente começou a divulgar aos dirigentes nacionais, escolhidos a dedo, em que país seria bom
testar isso, e a gente foi pego pela polícia argentina em 1969, no interior, a 40 quilômetros de Buenos Aires, por causa desse método. A gente teve dificuldade de, como dizer, manejar, de administrar a empolgação que a gente tinha, isso, e eventualmente o método Paulo Freire veio a substituir por completo o método do Verbo Jardim da ação católica tradicional que a gente vinha utilizando, como todos os outros. Eu não sei dizer com os outros movimentos, mas o mundo inteiro era basicamente, a gente não chamava método Paulo Freire, a gente dava como referência o Brasil, onde tinha sido aplicado, e depois, quando a gente chama método, é um método que um brasileiro, essa parte de internacionalização, não era o método Paulo Freire em si que a gente estava, é o substrato, toda a pedagogia. Então, a pedagogia do Oprimir foi a obra-prima do nosso trabalho na época. No Brasil, eu fui trazida de bebê recém-nascido no colo, 7 meses, né, segunda filha, para dar aula, porque eles só precisavam de uma professora urgente. Tem um convênio com a UEA, tem 15 latino-americanos, além do Brasil, dos 15 brasileiros, sabe? Várias partes da América Latina, e não tem ninguém para dar a disciplina na qual eu saio formada, que eu fiz meu doutorado em Harvard. Então, você tem que vir. Nossa Senhora, vinha me buscar em casa. E eu me lembro, meus pais estavam visitando do Canadá, minha mãe, enquanto eu fui fazer a entrevista, quem entrevistava na época era o coordenador da pós, o vice-diretor da faculdade. A minha mãe passeava e eu escutava bebê chorando, que era a hora de mamar, a entrevista se prolongou além do tempo de mamar, e a minha mãe agoniada, passava para meu pai, eu ouvia o choro dele, eu passei a entrevista, eu fui contratada na hora. Na pós-graduação tinha uma disciplina que se chamava Sistemas Não Formais de Educação. Eu dava minhas disciplinas regulares, como membro do departamento obrigatório, que tive da graduação, não tinha doutorado na época, só mestrado. E então essa disciplina me deixava livre para montar programas diferenciados, não formais, de educação não formal. Então eu aproveitava o trabalho da área de Senai e Seneca, e entrou no método Paulo Freire. E uma semana, um ano, não me lembro agora que ano foi, Ana Carucci nasceu em 80. Eu levei a turma do mestrado dessa disciplina para São Paulo. E nós fomos para São Paulo, inclusive sindicato em metalúrgicas, de trabalho de cor, e entre outras coisas, Paulo Freire. A gente foi visitar Paulo Freire, que todo mundo... E Madalena Freire, a escolinha da Madalena também, em São Paulo. A gente escondeu ele, todas escondidas, ele tentou botar no chapéu. Você não me lembra? A gente botou um disfarce ali de tal modo, porque senão ele era muito facilmente reconhecível, não? Eu me lembro que a gente usou um disfarce, eu não me lembro qual, lá no início os alunos tinham pensado alguma coisa lá para ele. A gente tirá-la do estacionamento, do carro no estacionamento e trazer lá a escada abaixo até o subsolo do Minhocão. E deu a aula. Essa foi a primeira vez da UNB, que eu lembro. Então, como ele vinha regularmente todo mês, a reunião era regular e fixa, então, toda sexta-feira, não sei que, se era qual mês, segundo, terceiro do mês, digamos assim. E então as vindas eram regulares. Inicialmente, Cristóvão montava um programa com ele. Eu acho que Cristóvão se viu, em determinado momento, que isso
ele tinha dificuldade de lidar com isso, porque, como leitor, ele tinha muita coisa a fazer. Então, me perguntou se eu receberia Paulo Freire na Faculdade de Educação, nesse intervalo, para a chegada dele do aeroporto e a hora do almoço, quando o pessoal ia buscar. Então, ele passou, acho que uns 2 anos, eu tive com ele, todo mês. Então, eu montava, então, com os alunos de graduação, de tal, a aluna que tinha interesse. Todo mundo era aberto, mas eu montava, digamos, um tópico, um assunto específico, o de interesse. Eu colhia antes, às vezes surgiu uma pergunta que monopolizava todo o tempo. Entende? Se não, era uma sessão aberta de perguntas para ele, e ele falava, gostava. Falar com alunos era com ele mesmo. Então, é diversificado. Até de funcionários, uma vez. Os funcionários foram convidados, porque ele sabia que era uma figura, ele sabia que vinha regularmente. Ué, por quê? Porque eu tinha esse contato muito, muito bom com os funcionários. Né? Então, tudo bem. Mestrado. Né? Então, a gente tinha 3 áreas no mestrado: educação brasileira, de metodologia de ensino e planejamento da administração, uma área conforme cada departamento. Então, a gente especializava. De modo, às vezes, a coisa descampava, alguém perguntava uma coisa lá que gerava uma discussão que terminava o tempo, mas tinha que fechar. E uma época, uma vez, e a gente ficou muito preocupada, porque ele entrou em depressão, não? Quando a primeira esposa, quando a Elsa faleceu. Inclusive, a notícia que a gente tinha, que a família dele, os filhos, estavam muito preocupados como é que ia lidar com isso. Não sabia o que fazer, não tinha nada que o tirasse dessa depressão. E estava se prolongando muito além do tempo normal depois da morte de Elsa. Eu tinha visitado, eu tinha conhecido ela em São Paulo. Nessa viagem, ele tinha recebido a gente em Perdiz, no apartamento dele. E assim que eu conheci a Elsa. Era uma figura muito, muito interessante. Ele foi um casal muito, 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 muito especial. Então, eu entendi, foram casados muitos anos também. Então, dava para entender, mas todo mundo preocupado. Eu me lembro, uma vez conversado com o Vinícius, mas, nossa senhora, o que há que se fazer? Os próprios filhos estavam muito preocupados. Eu não sei, uma dessas vindas dele, a gente entra eu tiro o tratamento, deixa na calçada da faculdade, eu te espero, porque eu vou tirar o carro, e você entra no carro. Não vai direto para a reitoria, não. Eu falei, não? O que a gente vai fazer? Porque ele que mandava. Não, eu vou te contar. Desliga o motor. É? O que está acontecendo? Mas eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu olho para ele. O que está acontecendo? Me conta. Pela sua cara, é coisa boa. É maravilhoso. Eu falei, mas e você vai contar um dia? Por que você me mantém nesse suspense? Eu quero saber. Se me prendeu aqui por algum motivo. Agora você tem que contar. Eu estou apaixonada. Falei, nossa senhora, eu começo a bater palma. Eu falei, a sacode lá, eu viro do lado e o sacode. Verdade, me prenda. Tem a mão dele. Os dois estavam sentados no carro, não tinha muito espaço para se mexer, nem dar abraços, nem beijo, nem nada. Eu fiz um oi, ele, feliz, sabe? Nossa senhora, estava esbanjando a alegria, a felicidade, a soltura. Eu nunca tinha visto ele tão solto. Um sorriso, sabe? Era muito mais contido, com bom nordestino. Mas, foi uma explosão de emoção me falar isso. Então, eu perguntei sobre ele, o nome, o que ela fazia, e nós estamos casando. Então, mais de novo, a gente foi, eu não sei,
pelo menos meia hora lá de exultação lá no carro. Na porta da faculdade de educação, quando ele entrou no carro para eu levá-la na liturgia para almoçar com Cristóvão. Ele não tinha falado. Ele disse, mas você não pode falar com ninguém. Ué, quem disse que eu vou falar que eu sei de alguma coisa? Eu fiz, sabe, de desentendido. Claro que não. Você fala quando você quiser. Tudo bem. Eu falei, esse é meu presente que você está me dando. É um segredo seu, pessoal, desse jeito. Eu não acredito. Pois é, mas eu tinha que falar com alguém, você sabe? Eu falei, entendo. É perfeitamente normal. Qualquer um estaria na tua posição, faria a mesma coisa. E então eu fui, quando eu vi que ele estava acalmado lá, que ele tinha falado tudo que ele tinha que falar, expressar todas as emoções, eu falei, podemos ir agora lá para o seu almoço com Cristo? Podemos. Mas se prometa? Prometo, Promesso, E então, eu nunca vou esquecer. Então, todo mês ele vinha e uma vez ele me perguntou, sabe de uma coisa? Eu teria uma pergunta, talvez até um pedido para te fazer. Eu falei, fala, se eu puder ajudar, eu faço. Ué, a gente vê o que a gente pode fazer. É que a Anitta não conhece Brasília. E como eu venho toda vez, ela está curiosa para ver o que eu faço aqui. Por que eu falei, ela quer vir? Mas eu não quero levá-la depois da reunião. Então eu falei, eu tenho uma casa enorme. Se vocês quiserem, vocês estão convidados a ficar em casa no fim de semana. E assim foi. Quer dizer, depois da reunião na sexta-feira, ela ficou. Eu acho que o que ela fez durante essa reunião? Eu não me lembro. Ou talvez ela tenha participado também, não sei. Sei que eu peguei eles lá na liturgia, fomos para casa. Isso era sexta-feira, final de tarde. Eu acho que a gente foi comer alguma coisa antes de voltar, porque eu morava lá, setor de Monções do Lago Norte, lá perto da casa do Gadinda. 89. Porque eu saí da direção em 89. Nos sábados, a gente criou um grupo para Caramulo de Nova. A gente começou a se envolver em trabalhos de comunidade na periferia. Eu me lembro de um grupo no Paranoá, outro em Taguatinga, outro, eu não me lembro onde lá. As bandas de La Samambaia, talvez. Ceilândia. Ceilândia. E então a gente tinha começado a nível de base. A gente treinava os monitores, que a gente chamava, e para ser alfabetizadora de grupos nas suas comunidades. Eu me lembro, era complicado, porque eu tinha crianças pequenas, uma tiracolo ainda. Mas sábado de manhã era a nossa atividade de família toda. E a gente saía pelas periferias. Ou chamava em Brasília em algum lugar mais coletivo para chamar todo mundo para dar o treinamento necessário e acompanhar o trabalho deles. Para mim, a partir do momento que eu conheci o método na Europa, eu faço tudo o método. Quer dizer, o método faz parte de mim, não só intelectualmente, não só teoricamente. Faz parte da minha vida. Eu primeiro examino e eu me entero da situação local. Tá, esse aqui. É um princípio de vida minha. Não tem... É como o cara lá da Áustria falou, foi uma revolução interior. Eu me lembro o testemunho de uma austríaco que ficou impressionado, ele disse que mudou a vida dele. Ele disse que ele nunca foi o mesmo homem depois que ele começou a enxergar as coisas, a vida, o mundo,
através dos olhos do método Paulo Freire. Ele foi uma reviravolta, porque ele era um cético, né? Temperamento germânico, muito certinho, muito as regras. Ele foi literalmente uma revolução cultural na própria pessoa dele, na vida dele, inclusive dentro de casa e tudo mais. E nunca mais se ouvia as coisas da mesma forma. Quer dizer, apesar de ser a mais velha de 9 filhos, meu pai é agricultor, certo? No Canadá, e eu não percebi muitas coisas, sabe? Foi uma abertura que durou até hoje. Até hoje eu continuo trabalhando enquadrada com esse marco na minha cabeça. Mas não é, nunca foi teórica, porque a gente fez questão de que seja na prática como o método dele exigia. Então, eu fui tentando, fazendo as coisas, lidando com as mais diversas situações da minha vida, trabalhando dessa forma.